Oi, eu sou a Priscila Oi, eu sou o Reinaldo. e nós somos o Prensadinho de dois! E aqui nesse canal a gente fala sobre entretenimento, arte. Séries, filmes, tudo que tem a narrativa, que a gente gosta muito de discutir narrativa. Não somos críticos, mas também a gente tem nossa opinião pra dar. Também não fico calada. Mas e aí, a gente veio aqui pra falar de que hoje, Pri? Invencível! Invincible, pá, coloca aí, pá, a abertura. Eu amo. Já dá pra começar falando que eu amo essa abertura de Invencível, né? E eu só fui perceber que ela ia acompanhando a degradação da temporada nessa temporada. E Não, parece você que esqueceu. sempre aconteceu. Eu não Não. sabia. Eu não sabia, Ela realmente. esqueceu, gente. Impossível. Impossível. Isso era uma das coisas mais marcantes, inclusive da primeira temporada, que é sangue. A abertura vai ficando bem ensanguentada. Mas enfim. Bem, se você não sabe nada sobre Invencível, né? Invencível é uma obra que vem de um quadrinho, né? Do Robert Kirkman. Robert Kirkman aí é também criador do Walking Dead, dos quadrinhos, e ele também é envolvido nas séries, né? E ele tá bem envolvido em Invencível, né? Invencível narra a história de Mark Grayson. Mark Grayson é filho de uma terráquea com um ser super poderoso, né? Que mais pra frente ele descobre ser um alienígena, um Viltrumita. Mark Grayson é filho do Nolan, um Viltrumita que veio do espaço para poder dominar o planeta Terra. Né? Isso aí são coisas que a gente vê no desenrolar da primeira temporada, então vamos falar aqui rapidamente, pincelar as temporadas, né? Então a gente tem a primeira temporada onde a gente é introduzido a esse universo, é introduzido ao drama ali do Mark. Mark é um adolescente em transição, tentando descobrir seus poderes. Quando ele descobre seus poderes, o pai dele coloca o plano de dominação da Terra em execução, destruindo a Liga da Justiça deles, né, que são os Guardiões, matando todos os heróis dessa Liga da Justiça, pra no fim convocar o Mark para ajudá-lo nessa dominação. No que o Mark resiste, eles têm uma grande batalha pela cidade deles, que deixa um rastro de destruição. Na segunda temporada, a gente vê um pouco das consequências de toda essa destruição e principalmente, né, ali do ponto de vista do Mark, da partida do pai dele, né, de descobrir que o pai dele na verdade é um genocida interplanetário, né, isso misturado com alguns dramas da juventude. A gente tem todo ali um núcleo na Terra que é formado ali pelo Cecil, tem um grupo de jovens heróis, tem também a reformulação dos Guardiões, onde o Mark primeiro faz parte, depois o Mark sai, né? Tem esse vai e vem. E aí ele tem amigos lá, tem diversos personagens ali que estão à volta dele. E principalmente a Ivy Atômica, que é o interesse amoroso do Mark. Que a gente vê eles assim meio que altos e baixos nessa relação, né? Na segunda temporada. Eles começam como amigos primeiro. Começa como amigos, eles se gostam, mas ninguém tem coragem de falar pra ninguém que tá afim. Não, e o Mark namora uma outra menina, né? Aquela outra menina. Exato, o Mark tem uma namorada, né? Basicamente o que você tá vivendo agora, só que você é a pessoa sem namorado da história. Mas enfim, e aí a gente vai conhecendo um pouco mais desse universo na segunda temporada. É mais mesmo o Mark com as consequências do que aconteceu, né? Da catástrofe que aconteceu, do Mark se descobrindo como esse super-herói, como essa pessoa muito perigosa, mas que no fim das contas escolhe o bem, né? E o Mark tá sempre nesse dilema, né? O dilema de ser um humano e ter ali a criação que a mãe dele deu, né? A mãe dele que é a Debbie. Que é a Deb, né? Que a mãe dele deu com toda a empatia, com todo o pertencimento. O lado humano dele. O lado humano. E esse peso de ter um pai, né, que é um mentiroso, porque também, de certa forma, o pai fez parte ali daquela criação empática e humana dele, mas, na verdade, tudo era uma mentira, né? Na terceira temporada, nós temos o aparecimento, assim, de fato dos Viltrumitas dentro da narrativa, né? Então, o Nolan não cumpriu a missão que tinha,
fugiu do planeta Terra, né? Antes de matar o Mark, ele estava prestes a matar o Mark, né? E fugiu do planeta Terra. E aí os Viltrumitas voltam à Terra com a mesma questão. Dão a proposta pro Mark de terminar, né, o que o pai dele começou, porque é isso que os Viltrumitas fazem. Vão para os países, se infiltram nos países e dominam eles. Planetas. Nos planetas, é. Vão para os planetas. É porque me lembra um certo país fictício que está fazendo umas guerras por aí. Mas vão para outros planetas, dominam esses planetas e tal, escravizam as pessoas ali para cada interesse que o reino tenha. E o Mark resiste, né? Isso causa aí a visita do grande Viltrumita, Conquista. O Conquista, né? Conquista vem pra Terra primeiro pra dar o aviso, né? Conquista aí é tipo um mensageiro, né? De primeira. E aí o Mark vai pra... Tem um momento que o Mark acaba reencontrando o pai dele, acaba indo pro espaço, encontra o pai dele tá em outro país, em outro planeta. O pai dele está em outro planeta, né? E ele tem um filho lá e tal. E aí, como aquele planeta está em perigo, porque descobrem o paradeiro dele, né? Os Viltrumitas, obviamente, estão caçando o Nolan, né? Como eles descobrem o paradeiro do Nolan, o Nolan fala pro Mark levar o irmão dele pra Terra, o Oliver, para que ele fuja, né? Eles vão lá, destroem o planeta todo, acabam com a civilização que o Nolan estava. Pode falar. Não, ele tinha se tornado tipo um rei lá, né? Ele tinha se tornado tipo super forte e tal, né? Destrói a civilização que o Nolan estava, e o Nolan consegue fugir e tal. Ok. A partir daí a gente vai vendo também, em paralelo a isso, o Oliver, então, e o Mark na Terra se desenvolvendo, lidando com essa situação, né? O irmão alienígena, ele cresce mais rápido e tal, por causa de uma característica específica ali da genética dele. Ao mesmo tempo tem essa ameaça Viltrumita, então o Cisso, que é tipo o Jerry das Três Espiãs Demais, né? Só que de super-heróis, né? Ele tá tipo ali tentando proteger a Terra, então o Cisso tem vários planos, né, maquiavélicos para poder proteger a Terra. Maquiavélicos bem no sentido mesmo de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? E aí, enfim, a gente tem toda essa parada. Drama adolescente acontecendo, proteção da Terra acontecendo ali, com os heróis, com o Cisso. Um drama espacial acontecendo, porque também no espaço o Nolan foge. E aí a gente acaba encontrando o Alien, que é um personagem que chega na segunda temporada. O Alien faz parte da Aliança das Galáxias, Aliança Galáctica. O Alien faz parte da Aliança Galáctica, né? E ele tá ali tentando tramar um plano para convencer os Viltrumitas. Então ele sabe que o Mark existe, faz uma visita ao Mark. Primeiro vai atrás do pai dele, né? Lá na primeira temporada, ou na segunda, já não me lembro bem. Vai atrás do pai dele, o pai dele já não tá mais na Terra, mas ele descobre que tem o Mark é super forte. Ele fica tipo, opa, esse cara pode lutar com a gente, então, pela libertação, né, da galáxia e tal. Dos Viltrumitas, do Império Viltrum. Do Império Viltrum, né? Tudo isso pra vencer os Viltrumitas, né? Então a gente vai tendo também o desenvolvimento do Alien. Na terceira temporada, ele entra mais forte na série, nessa parceria aí com o Nolan, convocando o Nolan pra fazer parte da Aliança Galáctica. Ele resiste ali durante a terceira temporada, né? Na quarta ele aceita, a gente vai entrar ainda na quarta temporada. Mas é isso, gente. Isso aqui é um grande resumão. Acho que não dá pra gente falar todos os detalhes. O nosso foco aqui é falar da quarta temporada e do último episódio que aconteceu ontem, né? Mas isso é um grande resumão. Então, o Mark é do bem, os Viltrumitas são do mal, o pai dele fugiu porque quase matou ele e tal, o pai dele conseguiu. Tá num arco de redenção, o Nolan tá no arco de redenção. Enquanto isso tá ali acontecendo uma trama espacial, uma aliança galáctica em torno da libertação da galáxia das mãos do Império Viltrumita e vários dramas adolescentes muito bons. Podemos entrar na quarta temporada agora? Sim! 10 minutos de vídeo, entramos na quarta temporada. Dito isto, resumão feito, tá, gente? Desculpa aí o resumão pra lá e pra cá, mas faz tempo que a gente assistiu essas 3 temporadas, né? Sim. Até porque, né, tem um espaçamento muito grande, assim.
Se bem que a terceira e a quarta saíram em anos seguidos, né? Sim, mas a primeira pra segunda foi bastante tempo. Foi bastante tempo, acho que foi 2021. A gente tem as datas 2021 aqui. Foi a primeira temporada e a segunda temporada só foi sair em 2023. É isso. E foi dividida. E foi 2023 e dividida, 2024. Só 4 episódios e tal. Então, perdeu um pouco o momentum, assim, eu acho, da série. A gente vai comentar um pouco sobre isso, porque eu acho também que a quarta temporada não tá com tanto hype assim, né? Não sei o que vocês estão achando. Eu não vejo, tô vendo quase ninguém falar sobre Invencível. Também não vejo. Dá um medinho, né, de ser cancelado, porque... Sei lá, né? Vai que não tá com público e a gente tá no auge da história agora, né? Ah, sim. Ser cancelado, né? Mas na quarta temporada, gente, a gente então tem aí... Eu falei várias vezes a Aliança Galáctica, a Pri provavelmente corrigiu aí no texto, mas é a Coalizão das Estrelas. Enfim. Dos planetas? Coalizão dos Planetas. Mas é a Coalizão dos Planetas. Na quarta temporada, gente, então a gente tem o ataque, né? Então a gente tem, enfim... O ataque não, né? Enfim, a Coalizão dos Planetas colocando seus planos em prática, né? Que é, né, combater o Império Viltrumita. A partir disso, né, a gente tem aí uma trama praticamente toda focada, né, no espaço, né? Mas antes que isso aconteça, né, o Nolan vai para a Terra para convocar o Mark para essa guerra. A primeira vez que o Nolan aparece na Terra, né? Realmente, então acho que bastante... Essa temporada como um todo, pra mim, tem essa coisa da redenção do Nolan, entendeu? O começo da redenção do Nolan. E ele aparece lá de calça riada, inclusive as calças dele são curtas, né? Eu acho esse uniforme dele muito engraçado, que é uma calça corsário. Só vem até o meio da perna e ele anda descalço. Uma coisa meio peregrino, não sei. Sim, é bem tipo... Ai, tô tão arrependido, não vou nem usar mais sapato. Quem me conhece sabe, né? Virei Hariboa, tá ligado? Assim... Temos o Nolan Hariboa. E ele, pra mim, ele é um típico pai tóxico, né? Que só aparece pra trazer as más notícias, assim. Pois é, né? Tem essa coisa, né, gente? Pai ausente traumatiza, mas pai presente pode traumatizar muito mais. E o Mark é prova viva disso, né? Das duas vertentes. E é isso, gente. O Nolan tá nesse arco de redenção, então ele volta à Terra. Tem problemas, questões mal resolvidas, né? Com os filhos, apesar do que o Mark já tinha tido um certo contato com ele na temporada anterior no espaço, então eles meio que tinham ali já o choque de se encontrar pela primeira vez, já não era igual, porém ele encontra a ex-esposa dele, né? A Debbie de volta. A primeira vez, é bem intenso, assim. Como é bom, entendeu? As relações interpessoais entre os personagens, né? Ele realmente, assim, no meio de... Porque tem que ter, né? No meio de diversas cenas de muito gore, muita violência, muita porradaria. Cara, os personagens, mesmo que interações pequenas, né? Conseguem... se conectar entre eles ali de uma forma que você se importa muito com cada personagem que tá dentro da história. São personagens muito carismáticos. A maioria deles são muito carismáticos. Até os mais assim. irritantes. Até os mais... Como o... Caraca, agora eu esqueci o nome dele. O Rex. Saudade do Rex. O Rex. Como é que é? Virou camisa de saudade. Virou camiseta de saudade. Rex se sacrifica na terceira temporada. Mas tem personagens tipo a menina monstro, entendeu? A menina monstro, cara, ela tipo aparece muito pouco, assim, né? Ela tá mais nas batalhas, mas ela tem o drama ali, né? Porque ela acaba, toda vez que ela se transforma num monstro, ela fica mais nova, né? Então ela é uma mulher super mais velha, só que no corpo de uma criança e tal, que eu acho... super interessante, né? Um jeito diferente de fazer o doutor e o monstro, né? Mas, enfim, cara, todos os personagens ali, né, carregam uma profundidade muito legal, assim, muito interessante e que, tipo, traz muita qualidade pra série, né? Ao longo da temporada, né, o Mark vai enfrentando aí cada episódio, né, até ele ir pro espaço, cada episódio um vilão diferente, né. É bem frenético esse início de temporada nesse sentido. Isso é uma dinâmica que acontece normal na série, mas essa temporada foi bem dinâmica. Eu acho que foi interessante também, porque meio que
é isso, o Mark já tá cansado de diversos adventos na vida dele, né? Mas ali especificamente ele tinha acabado de vencer o Conquista, né? No final da terceira temporada. E aí na quarta temporada o Conquista foge, né? O Conquista consegue fugir da cadeia que o Sisso colocou ele. E o Mark tem essa profusão de vilões, assim, cada hora um vilão diferente. E todos voltados pra esse tema, né? Tem uma hora que ele enfrenta um dragão, também genocida, que diz que, tipo, que o que os Viltrumitas estavam fazendo era correto. Tem esse episódio que ele vai no inferno. E tem uma personagem que só quer destruir o planeta e causar dor às pessoas. Então são vilões que estão muito dentro dessa lógica de tipo, cara, eu quero acabar com tudo, né? Tipo... É aquele parasita também, né? O parasita que quer dominar, né? Tem um parasita que domina as pessoas e faz uma mente coletiva. E aí acho que até a partir desse estresse que o Mark viveu, né? De ter inventado o personagem mais forte, né? Que ele, o primeiro personagem que pôde colocar, né? Depois do pai dele, vamos colocar assim... O Conquista, o primeiro personagem que pôde colocar o título de invencível dele à prova, né? Sim. Também o Mark vai passar por todos esses problemas que tem todos muito a ver com a destruição do planeta, né? Na quarta temporada, né? E ele começa a pensar nessa questão de que o dilema moral dele ali se apresenta muito mais forte. Que é, eu mato ou não mato? Né? Matar ou não matar. Matar ou não matar. Porque era meio que a régua moral dele, né? Ele não matava. Ele não matava humanos, né? E não matava no geral, né? Tanto que ele acha que ele mata o Conquista na terceira temporada e isso dá, matei alguém. Provavelmente ele já matou alguém. Sem querer, ele matou várias pessoas, né? Isso que é maneiro na série também. Porque essas brigas épicas que acontecem em Chicago não ficam ilesas, né? Mas pode ser que ele tenha matado alguém numa batalha, mas por querer... ele não tinha feito ainda. Até tentar matar o Conquista, né? E achar que matou e ter todas as questões psicológicas desse pós-assassinato, sendo que o Cecil, e também, pra mim o Cecil é os Estados Unidos da América, entendeu? É o FBI, é a CIA, sei lá. É o Pentágono. É o Pentágono, é o representante do Pentágono. Então, ao invés de matar de verdade o Viltrumita Conquista, eles trancam ele pra fazer um estudo, sei lá, alguma coisa, né? E aí o cara acaba... consegue fugir. Fugindo, né? Claro. E, especificamente por essa questão de não matar uma pessoa. Só que ele faz isso com os parasitas. Quando aquele cara... que é o... na verdade, ele foi o primeiro, né? Que é o astronauta que veio lá da terceira temporada. E que... era isso, ele fez ali uma escolha de Sofia. Ou ele matava, ou ele podia esperar, mas será que ele ia botar isso em risco? Ele podia tentar esperar, sei lá, 5 minutos, 1 minuto, mas ele resolveu não arriscar e ele matou o cara. É isso. Ele agora é um assassino. O Mark agora mata e matou um inocente, né, de certa forma. Sim. Porque realmente aquele astronauta, né, e não é qualquer pessoa, acho que isso também traz um peso, né. Era um herói nacional, um astronauta americano e tal, né. E ele foi lá e matou esse cara, né. Então a gente tem isso, gente, a gente tem esse panorama. Muitas dessas coisas estão acontecendo na Terra. Enquanto isso, o Nolan está indo para a Terra para convocar o Mark. E a gente descobre também da namorada dele, Eve Atômica. Ela tá perdendo os poderes, né. E no final da terceira temporada, ela acabou de mostrar, assim, uma força gigantesca, né? O Conquista mata ela, né? Praticamente. Conquista, tipo... né? Eles têm um golpe específico que é atravessar a pessoa com o braço. E o Conquista faz isso com ela, arranca a mandíbula dela. Coisa pesada, gente. E aí, Eve Atômica, muda Atomos, ela consegue se recuperar, né, pela força do amor, né? É basicamente isso. O Mark tá tomando um pau, ela tá caída morta no chão, pela força do amor. Ela destrava ali uma parte dos poderes dela e ela consegue se refazer, né? Tipo, se reorganizar. E ela solta uma bomba atômica, né? No Conquista, o que enfraquece o Conquista, o que ajuda o Mark a matar ele, né? E a gente pensa... que ela perdeu, eu pelo menos pensei que ela perdeu os poderes por causa disso. Você pensava que era por isso, Pri? Não, porque durante o episódio que a gente descobre o porquê dela tá perdendo os poderes,
tava tendo um foco demais nela e do Mark transarem, das pessoas saberem que eles transavam, assim. Eu achei estranho dentro daquela série especificamente. Eu falei, cara, ela tá perdendo os poderes e eles transam. Será que ela tá grávida? E realmente ela tava grávida. Yeah. Plim, plim. Adivinhou a trama. Eve está grávida. Narrativa, né? Acontece isso. E exatamente no momento que ela ia contar pro Mark, o Nolan chega pra convocá-lo pro espaço. E ela não consegue contar pro Mark. Treta, a mãe dela não quer, óbvio, o Oliver quer ir, a mãe não quer deixar, a Debbie não quer deixar, mas o Oliver vai, porque o Oliver é super forte também, todo mundo que é super forte tem que ir, né? Nisso, o Allen e o Nolan já também conseguiram as outras pessoas que eram necessárias para enfrentar os Viltrumitas, era o mercenário do espaço, que tinha uma super arma que destruía tudo, que atravessa planetas. Nossa, esse personagem me frustrou grandemente. Ou seja, o cara tinha uma arma que matava Viltrumitas. Tinha uma menina terráquea que atuava na Terra, ninguém nunca tinha citado o nome dela, que eu nem sei o nome dela, nem quero saber também. Zoe. É a Zoe. Fiquei com raiva dessa personagem, apesar de eu gostar muito dela ser muito carismática, ela foi enfiada do nada na história. Ela usava uma armadura espacial que se regenera, atuava na Terra e ninguém nunca tinha citado o nome dela. Não, ela e o pai dela têm uma estação... Estação espacial na Terra, pra vigiar toda a Terra. E o Cisso nunca chamou ela, ninguém nunca citou ela, nunca apareceu num comercial, numa revistinha, em nada. Então, assim... Mas, ok, personagem super legal. O Allen faz parte também. O Teudos, que é esse traidor que a Pri citou. E o Teudos, o líder da coalizão, né? E é isso, gente. A coalizão já tá batalhando com os Viltrumitas, né? Até esse bonde ir pra porrada. A coalizão já tá batalhando com os Viltrumitas. Vitórias aqui, derrotas ali. Mas uma coisa tá acontecendo. E é isso, o lance aí de encontro à nave Viltrumita e enfrentar eles, né? Tem muitos percalços em torno disso. O primeiro percalço é, assim que a nave tá saindo da Terra praticamente, né? Eles encontram uma frota Viltrumita e aí tem a primeira grande batalha da temporada, onde o Mark descobre que o Conquista tá vivo. Porque até então ninguém tinha contado pra ele que o Conquista tinha fugido, né? Então o Mark tem que enfrentar o choque de ver aquele cara que achou que ele tinha matado e ele tem que matar esse cara de novo. É um grande episódio, eu acho, assim, um episódio muito angustiante. Então é isso também, uma coisa maneira nessa série, gente, porque as cenas de briga, elas não se sustentam só pela briga. Por você se importar muito com os personagens que estão envolvidos naquelas lutas, cara, você fica, né... São cenas realmente de dar mortal no sofá, tá ligado? De você querer arrancar os dedos, né? Nem roer só as unhas, né? Eu acho que nessa temporada eles abusaram um pouquinho do efeito quase matamos alguém. Sim. Entendeu? Tipo, isso aconteceu com o Mark, aconteceu com o Oliver, aconteceu com o Nolan. Eu já tava um pouco cansada dessa. Vão atravessar eles, mas eles não vão morrer. Porque quando o Mark é atravessado, né, nesse episódio que ele vai enfrentar o Conquista, eu falei, acabou, é isso, né? O Mark vai morrer, vai vir um outro Mark de uma outra dimensão, porque teve isso na terceira temporada, vários Marks de dimensões diferentes. Mas não, ele conseguiu sobreviver, porque ele é... invencível. É isso, gente. Realmente foi porradaria braba. E é isso, foi uma cena muito incrível, né? Uma cena sufocante, literalmente, porque o Mark agarra no pescoço do Conquista pra sufocar ele e o Conquista leva ele pra tudo que é lugar do planeta que eles caem ali aleatoriamente. Pra cá, bate, até o momento que ele dá o clássico golpe, atravessa o Mark, vai puxando, assim, metros e metros de... intestino. Eu já tava no sofá. Esse vídeo vai ser cancelado, esse vídeo vai ser desmonetizado. Mas assim, os Viltrumitas, pelo visto, têm muitos metros de intestino, mais do que a gente já tem, né, normalmente. Tem que finalizar o Conquista, beleza. O Mark tá todo destruído. O Nolan e o Oliver estão sozinhos no planeta isolado com o Mark. E aí a gente se passam 2 meses nisso, até o Mark se recuperar. Então a gente tem aí o Nolan e o Oliver se reaproximando. A gente tem a recuperação do Oliver. A gente tem do Mark. A gente tem aí a recuperação do Mark. A gente tem mais batalhas intergalácticas acontecendo. A guerra tá comendo solto. Aí sim a guerra tá comendo solto. Eles se dividiram, né, nesse episódio.
eles acabaram se dividindo. A guerra tá comendo solto. Quando tudo melhora, né? Quando o Mark melhora, eles já saem em direção à aliança. Acontece ali um quiproquo, onde todo mundo se encontra muito rápido. E vamos ali pro grande embate com o regente dos Viltrumitas, né? Os Viltrumitas principais ali, os fodões, e o regente, né, dos Viltrumitas, que é o Trog, né? Rapidinho, que a Pri tinha falado, né, sobre o que aconteceu com os Viltrumitas, né? Então, é isso, os Viltrumitas eram esses conquistadores, o Teudos era um pouquinho menos violento, né? Vamos dizer assim, o Teudos era tipo um... Não, eu acho... Teudos é o nosso Alckmin. Calma lá, imagina o Alckmin todo fortão, assim. Nossa. Só pra gente ir finalizando, acho que você ia falar. Não sei, não lembro. O Teudos era um pouquinho menos violento ali naquela história. Dá a entender que ele passou um tempo num lugar e aquilo transformou ele, assim, um pouco como o Nolan. E aí ele queria, né, que os Viltrumitas fossem um pouquinho menos, né... sádicos e não conseguiu. E aí ele vai lá e mata, né, o imperador dos Viltrumitas, né? Isso há milhares de anos antes dos acontecimentos que estamos narrando agora, né? Ele mata e foge. A partir daí ele vira o traidor, né? E quando esse imperador morre, esse Trog instala uma nova cultura, né, no planeta Viltrum, que é só manter os mais fortes resistentes, né? Só os mais fortes podem sobreviver, né? Então aí eles começam a se matar entre si, se bater entre si e tal, essas coisas, para ver quem sobrevive, né? Chega ali no limite, os mais fortes sobrevivem, isso vira uma cultura, a gente entende que isso vira uma cultura viltrumita, né? Tem uma cena na quarta temporada também, muito antes da gente saber dessa história, que mostra ali os adolescentes viltrumitas tendo que enfrentar os próprios pais, né? Pra saber se eles vão sobreviver. Isso eu acho muito engraçado. Se vão virar guerreiros viltrumitas, né? Isso vira uma cultura e tal. E aí, beleza. Mais alguns centenas de anos depois, o Teudos, o traidor, lança um vírus, né, no planeta Viltrum, o vírus do flagelo, que quase acaba com toda a espécie viltrumita. Dito isto, qual o panorama que o Viltrum está? Continua um império super forte, continua esse império aí perigoso, só que eles têm mais ou menos uns 50 a 60 viltrumitas vivos. Então, quando vai ter essa grande, né? E aí, nas pequenas batalhas, eles conseguem matar alguns. Quando vai ter essa grande batalha, tem aí uns 50 viltrumitas, né? E aí a gente tem a grande batalha com o Trog. Pra mim, a batalha com o Trog é um pouco problemática. Apesar de eu ter gostado, gostei muito. É isso, gente. Pensa no entorno ali do Trog, porradaria pra lá, porradaria pra cá, sangue pra lá, sangue pra cá, básico de Invencível. E o Trog tá ali só parado, olhando. E você pensa o quê? Porra, o Invencível é forte pra cacete, o Nolan é forte pra cacete, junto com o Oliver ele pode ajudar, entendeu? Os três vão chegar e vão dar um pau no cara, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Eles não tocam no Trog. Não conseguem tocar. Quando eles tocam no Trog, entendeu? É tipo, como se eles dessem um soco numa parede, como se eu desse um socão numa parede. Entendeu? Nada acontece. Nada acontece, né? Então a gente tem aí realmente um vilão altamente forte. Muito, 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 muito forte. E o que vai acontecer, né? Isso também fica assim, se ele é tão forte assim, como eles vão conseguir vencer? Eu fiquei, assim, com 3 pés atrás, falei, cara, alguém tem que morrer. Alguém morreu, que foi o Teudos. O Teudos morreu na batalha, né? O traidor. Morreu na batalha. O único também, né? Essa coalizão deu sorte ali, dos 5 guerreiros ali, né? Dos principais ali, o único que morreu foi o Teudos. E é isso, gente. Aí você fica pensando, tipo, cara, beleza, o cara é intocável. Né? Porque, beleza, se o cara apanhasse ali, mas no fim fosse mais forte, conseguisse bater nos dois. Não, mas ele é intocável. Ele é tipo, não dá pra arranhar esse cara. Né? O que vai acontecer, né?
O Nolan, né? Isso o Oliver já foi de ralo, né? Já apanhou ali, já tá... Tadinho, não dava pra ele. Né? Não dava. O Oliver já tinha ido de ralo, o Mark tava tomando um pau, o Nolan tava tomando um pau e o Mark ainda tava pra ser morto. O Nolan tem uma ideia, né? Consegue ali distrair o Trog, tirar o Trog da jogada e puxa todo mundo pra voar em direção ao planeta, né? Pede pro mercenário ali das estrelas dar um tiro com aquela arma, vai seguindo o tiro, né? E aí, enfim, vai todo mundo primeiro, aí os Viltrumitas chegam, né? Aí o resto da coalizão fica responsável ali por afastar todo mundo, e aí seguem os 3 Viltrumitas, né? Isso foi antes do Teudos morrer. Seguem os 3 Viltrumitas, né? Voando em direção ao planeta. E você, tipo, cara, o que vai acontecer, né? Você pensa, o que será que vai acontecer, né? E o plano do Nolan foi simplesmente perfurar, né? E perfurando o planeta até destruir. É uma cena, gente, incrível. É uma cena muito incrível. Legal mesmo. Realmente, cara, você consegue ter a dimensão da destruição. Você fica sem fôlego nessa cena. Você fica tipo... E aí é uma cena longa. E cada segundo que passa você fica, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Cara, foi um episódio, assim, muito, muito bom, né? Esse foi o 7º episódio, já o penúltimo. Foi um episódio, assim, muito incrível, que mostra como essa série ela é muito coesa, tá ligado? Ela tá no auge, e mesmo quando ela apresenta um personagem que, tipo, te deixa desconfiado, consegue trazer um elemento que te surpreende, cara. Que te surpreende e te faz querer ver mais. E era exatamente a minha sensação quando eu li o Walking Dead, cara. Quando eu tava chegando no momento que eu tava, tipo, cara, já deu esse negócio aí, né? Já acabou, né? Aí, tipo, não, aconteceu uma coisa que, tipo, cara, eu preciso ver mais. E não é aquele gancho, gente, tipo, ai meu Deus, eu não me importo com essa merda, mas teve um gancho aqui, né, eu vou ver. Não, é aquele gancho que tu fica, cara, querendo viver essa parada. Você realmente se importa com os personagens, eu acho que isso faz diferença. A partir daí, gente, é aquela coisa, né? Pancadaria, pancadaria, pancadaria. O Trog quase mata o Nolan atravessando a barriga. Na hora de matar o Mark, né? Depois que o planeta explodiu, né? Quase mata o Nolan. Na hora de matar o Mark, ele hesita. Porque ele, né? Os Viltrumitas se amam, pelo menos, né? Não gostam de ninguém, mas se amam. E aí ele pensa, pô, já somos tão poucos, vou matar mais um, né? Mark, Oliver, todo mundo é resgatado, como a Bri falou, todo mundo fica bem no final, todo mundo fica vivo. Mark volta pra Terra e tem que encarar ali, né, um estresse pós-traumático, né? Então ele começa a ver o Trog matando todo mundo, né? O Nolan já vai melhorando ali sua reconciliação com a Debbie. Ela tá totalmente fechada ainda, mas tá claro que eles vão se reconciliar. Meu Deus do céu, acho isso péssimo, detesto. Escrevi nas minhas anotações, Eca. Não quero que eles voltem, acho... Eu tô torcendo pra que Invencível me surpreenda na próxima temporada e eles não fiquem juntos, porque vai ser muito frustrante pra mim. E é isso. A Ivy, que estava grávida, a gente fica roendo a unha pra saber quase que o episódio inteiro o que aconteceu. Deus, cadê o bebê? Ele esconde o jogo, assim, cara, no episódio de um jeito, né? Os diretores e tal, os roteiristas escondem o jogo de um jeito. E a gente descobre que ela abortou o bebê, né? Porque, enfim, ela tava com medo e tal, tava sozinha. Então o Mark tem mais esse drama e mais uma morte, né? Por culpa dele, né? Uma morte de alguém que ele amava e tal, por culpa dele. Nisso, gente, os Viltrumitas estão sumidos, estão tentando achar os Viltrumitas. Você pensa o quê? Vai acabar, esse é o último episódio, vai acabar. Temporada que vem a gente vai ver o que acontece. Só que aí o que acontece... Eles querem a Terra, só que eles querem a Terra não para dominar e transformar na nova sede do Império Viltrumita, que era o que eu achava que ia acontecer. Porque, pô, a Terra e Viltrum são parecidos, né? Então acho que seria bom para eles dominarem a Terra mesmo, conquistarem a Terra. Só que não é o que acontece. Eles querem reproduzir aqui, se infiltrar na sociedade humana. E querem reproduzir. Então... Não ficou claro se um dia eles vão transformar a Terra no lugar deles, né?
É isso, gente. O Mark, Não, no final do episódio, o Trog vai, enfim. O Mark viu o Trog o episódio inteiro, que não é ele. No final, o Trog aparece de verdade. E aí faz essa proposta que a Pri explicou. Só que é isso que eu falei. Não ficou claro na proposta que vamos refazer a nossa linhagem. Mas depois que a gente refizer, vamos ficar com a Terra? Vamos embora? Sabe? Entende? Claro que eles vão querer ficar com a Terra, né? Eles falaram que não iam se... Ele falou Eles não se metem em nada, não se intrometer. Eles querem viver na Terra e fazer filhos. Ninguém vai saber que eles estão lá. Eles querem só fazer Viltrumitas. Mas é isso. Então, ele não disse vai ficar com a Terra, se vai... Sabe? Qual é o plano dele depois de ter esses filhos? Vai ficar tudo em aberto. O Mark não tem escolha, realmente não tem escolha. O cara poderia destruir ali sozinho o planeta. Nessa altura, o Nolan já tinha voltado para o espaço para se reorganizar com a coalizão. E o Mark aceita. E aí a gente tem o fim desse episódio épico. Dessa série épica. Então fica meu apelo. Se você não viu Invencível, nunca assistiu, assista. Porque é uma série incrível, gente. Entrega emoção, entrega diversão, entrega gore, entendeu? Entrega romance adolescente, chuchuzinho. Entrega drama. Muito drama bom. Dramas interpessoais. Assim, que nota você dá pra 4ª temporada de Invencível? Ai, cara, eu dou nota 9, porque 10 é só pra ele, mas eu dou nota 9, cara. Foi muito bom. Eu não tenho nada pra reclamar dessa temporada, nada. Eu vou dar nota 8, porque eu acho que foi muito interessante, conseguiu me deixar presa nos próximos episódios, como o Rei falou. Tipo, sempre queria ver o próximo episódio. Isso não aconteceu tanto na 3ª temporada, pra mim, pelo menos. Então eu fiquei muito mais investida nos personagens, nos seus dramas, nas suas questões. Só que eu acho que eles abusaram um pouco dessa coisa, quase matamos, ai, vai morrer, não morreu. E eu acho que isso é um pouco chato. Acho que... Mas eu adorei. Então eu dou um sólido 8 para essa temporada. E se você gostou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Deixa o like. Deixa o like. Comenta aí o que você achou da 4ª temporada, o que você acha de Invencível. Gente, é nosso primeiro vídeo, né, de análise, nosso primeiro vídeo falando de alguma coisa que a gente goste. Então também sejam generosos com a gente, é isso? Isso, deixa um comentário pro algoritmo. Obrigado, gente. Até a próxima.